Ora vivam, meus caros apaixonados por musicais. Cá estamos de novo para falar de mais um musical de sucesso na história dos últimos 100 anos dos musicais da Broadway. Tal como disse a semana passada, hoje vou falar de um musical de grande sucesso na Broadway e no West End, em 1960, mas cuja origem remonta a 4 anos antes, do outro lado do Canal da Mancha. Exatamente. Foi em 1958 que estreou em Paris um musical com o nome de Irma la Douce. Não era a primeira vez que um musical de origem francesa atingia o sucesso do outro lado do Atlântico. O mais conhecido de todos, e que até hoje continua a ser o meu musical de eleição, e que foi também o primeiro musical que assisti num palco, é sem dúvida Les Misérables. Também o Notre-Dame de Paris e Moulin Rouge, com base num filme francês com o mesmo nome, tiveram origem em França. Um outro musical de sucesso havia estreado em Paris 4 anos antes de atingir o sucesso na Broadway, em Nova Iorque. E esse musical francês de que vamos falar hoje e que chegou à Broadway depois de passar pelo West End em Londres tem o nome de Irma la Douce. Mas enquanto a música de Les Mis é pop sinfónica, Irma la Douce soa como se fosse retirada diretamente de um palco de chanson française. Isso pode não ser uma surpresa, pois a compositora Marguerite Monod escreveu alguns dos álbuns de maior sucesso de Edith Piaf. Nem tudo nas composições deste musical é ótimo. The Bridge of Caulaincourt não é tão atmosférico quanto quer ser e faz fronteira com um chato. E There is Only One Paris for That é apenas um exemplo de uma música que não cumpre a sua promessa. No entanto, a protagonista, Elizabeth Seal, é carismática e triunfa com 2 dos maiores números do musical. Diz donc é verdadeiramente francês. Esta composição tem-o chamado Joie de Vivre, de sobra, enquanto a música título lhe dá material mais introspectivo, com que ela também lida maravilhosamente. A sua interpretação foi de tal ordem que roubou o Tony Award de 1960 à famosa Julie Andrews. Como disse, Irma la Douce é um musical francês de 1956, com música de Marguerite Monod e letra e argumento de Alexandre Blefort. O musical estreou em Paris em 1956 e posteriormente foi produzido no West End em 1958 e na Broadway por David Merrick em 1960. Este musical teve um sucesso imediato graças à já famosa compositora de Irma la Douce. Marguerite Monod era já mundialmente conhecida como a compositora de Edith Piaf. Provavelmente uma das compositoras mais bem-sucedidas de todos os tempos. Ela escreveu músicas como C'est un Hambourg, L'Ima, L'amour, La Golande Pauvre, Jean e Milord. E vamos escutar a primeira composição deste musical. Já que temos falado do programa Encores, que periodicamente leva grandes concertos ao New York City Center, com os musicais de maior sucesso. Pois é com o principal tema do musical, de Irma la Douce, que vamos ficar agora. Vejam que eu já volto. She's got the lumps, and you cannot resist the way she makes cafe away at dawn, and you would pawn your wedding ring for one more fling. She's everywhere, she's in your hair, she's on your mind, and you will find when work is done, then you will run to be the first to quench your thirst. La Douce, the perfect pocket Venus, the girl that helps all Paris to relax. Irma la Douce, we have to share between us, because she's everywhere, Because she's in your hair. because she's on your mind. And you'll be sure to find That when your work is done, you'll be the one to run to be the very first. to really quench your thirst. For just 1,000 francs, including tax. Drained and dejected, I've emptied the loving cup. Maimed and dissected, oh, how can I keep it up? I burn the candle alternate ends each and every night. But there's no flame, only wish I knew how to keep a light. Da-dee-da-da-da-da-da, I'm fully guaranteed. Da-dee-da-da-da-da-da, to be your friend indeed. Someone loves roundabout with the bells chiming out. All the people are shouting, do-dee-do. One thing we believe, love will always win. That's why we're the creme de la creme of sin. Love for all is our aim, for a little fee. 'Cause the better things in life are never free, never free. Noble sons of France, in the service of romance, we are very worthy sons of
need to speak. No need to speak. No need to sing. No need to sing When just a glance means everything. Not a word need be spoken in our language of love. The balloons will turn, the courts will all mention the day of his return. Here Maladus will sing the 14th of July, the fireworks in the sky, and I will hear him cry. Irmala, 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 Here Maladus, here Maladus, my own. Estamos de volta. Irma Ladus estreou no Teatro Ramon, em Paris, em 12 de novembro de 1956, onde ficou em exibição durante 4 anos. 2 anos mais tarde foi produzido no West End, no Lyric Theatre, estreando em 17 de julho de 1958, onde ficou durante 3 anos e tendo atingido 1512 apresentações. A produção do West End foi dirigida por Peter Brook, com coreografia de John Edward, e estrelou Kate Mitchell como Nestor Patou, Elizabeth Seal como Irma e Clive Reville como o barman narrador. E finalmente, Irma Ladus chegou à Broadway com a premiere no Plymouth Theatre, agora o Teatro Geral de Schönberg, em 29 de setembro de 1960. Mais tarde mudou-se para o Alvin Theatre em 30 de outubro de 61 e fechou em 31 de dezembro de 1961 após 524 apresentações. A produção foi dirigida por Peter Brook, com coreografia de Ona White, uma coreógrafa e bailarina canadense que ao longo da sua vida profissional foi nomeada para 8 prémios Tony. Lembram de termos falado dela em Guys and Dolls e em The Music Man? Repetindo os seus papéis da produção de Londres foram Michelle Seal e Reville. Stuart Damon e Fred Quinn também foram apresentados. A 42nd Street Moon de São Francisco apresenta um concerto de 25 de setembro a 12 de outubro de 2008 com as composições de Irma Ladus. Alison Wing estrelou como Irma, com Kyle Payne no papel duplo de Nestor Lefebvre ao Oscar e Bill Farmer como Bob Hollywood, o narrador. Greg McCallan dirigiu e Linda Postner assinou a coreografia. E vamos escutar mais uma composição deste musical. Tem o nome de Avec les Anges. Eu volto já. On est protégé par Paris, sur nos têtes veille en personne, Sainte Geneviève, la patronne, et c'est comme si qu'on était béni. Y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer, y a plus qu'à se taire qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases ça fait tort à l'extase. Quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me débine, c'est étrange, avec les anges. Va, c'est pas compliqué du tout. En somme, y a qu'à s'écouter vivre. Le reste, on lit ça dans les livres, ou qu'on se dit vous, tandis que chez nous, y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer, y a plus qu'à se taire qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases, ça fait tort à l'extase. Amour
Quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me débine, c'est étrange avec les anges. Estamos de volta. Falamos agora um pouco sobre o argumento de Alexandre Brevoort. Emma la Douce é uma história sobre paixão, derramamento de sangue, desejo e morte. Tudo que faz a vida valer a pena. Todas as noites, a Poule, que é o calão dado pelos franceses para prostituta, caminha para cima e para baixo, perto da ponte de Caulaincourt. É assim que la Douce ganhará dinheiro para o seu chefe, ou como dizemos no meio, o seu chulo. Que é claro, a nossa heroína, Irmã la Douce, uma típica parisiense com coração de ouro que não encontra nada melhor do que se apaixonar por Nestor Lefebvre, ou Nestor esfarrapado na tradução de francês, um pobre estudante de Direito. Para ter a exclusividade do amor de Irmã, Nestor torna-se o seu protetor e, para garantir que ele a tenha inteiramente para si mesmo, ele decide também se tornar o seu único cliente, criando a figura fictícia de Monsieur Oscar. Assim, Irmã pode continuar a sua carreira remunerada e financiar os estudos do seu amante Nestor com o dinheiro que ele lhe deu na noite anterior, disfarçado de Oscar. Esse arranjo é claramente satisfatório para Irmã, que agora tem um amante fiel no dia e apenas um cliente regular à noite, embora ela não saiba que ambos são uma e a mesma pessoa. Porém, Nestor logo deve admitir que ser cliente e amante é extremamente exaustivo e que essa vida dupla está cobrando demasiado, já que tem de fazer vários trabalhos durante o dia para poder sustentar a sua amada. Para além disso, ele fica com ciúmes do seu próprio ego. Mais do que o crime de Irmã é que um dos clientes que não há maneira de resolver a situação. Quando Irmã tem uma zanga com Nestor, ela decide ir para a Inglaterra com o Lord, ou seja, com ele mesmo. Então, Nestor acha que é hora de acabar com a farsa e mata o Lord. Porém, ele passa a ser acusado de assassínio pelo sumiço do Lord. É condenado por assassinato e é transportado para a colónia penal da Ilha do Diabo. Ele, qual papilhão, escapa e volta a Paris atravessando o oceano numa balsa, onde acaba por provar a sua inocência, pois era impossível matar alguém que nunca tinha existido. Finalmente, ele e Irmã acabam felizes os dois. O musical, que havia estreado em Paris, foi adaptado para o inglês por Julianne Moore, David Hennecker e Monty Norman, e produções posteriores seguiram-se em Londres e na Broadway. Criadores e adaptação: música de Marguerite Monod, argumento e letras em inglês de Julianne Moore e David Hennecker e Monty Norman, produção na Broadway para David Merrick, percurso do musical de 1956, premiere em Paris, no Teatro Ramon, a 12 de novembro, desconhecido o número de apresentações, sabendo-se apenas que esteve em cena durante 4 anos. 1958, Londres, em 17 de julho. 1958 termina em 3 de março de 1963, com 1512 apresentações. 1960 na Broadway, no Primet Theatre, agora Gerald Schoenfield Theatre, a 29 de setembro de 1960. Mudou-se para o Alvin Theatre em 30 de outubro de 1961 e fechou em 31 de dezembro de 1961 após 524 apresentações. Prémio Tony. Nomeações para melhor atriz no musical Elizabeth Seal, que venceu o Tony como Irmã la Douce, ganhando a Julie Andrews com o seu papel de Guinevere no musical Camelot. Também conquistou o Tony Howard, Clive Ravill, o melhor figurino para o musical para Rolf Gerard, a melhor coreografia para Ona White, a melhor direção no musical para Peter Brook e melhor direção musical para Stanley Lebowski. E por hoje ficamos por aqui. Vamos terminar com, quanto a mim, uma das mais belas composições deste musical. Julie Andrews e Andy Williams cantam do musical Irmã la Douce, Our Language of Love. 2 ou 8 dias, cá estaremos para mais um musical da história dos últimos 100 anos dos musicais da Broadway. Fiquem bem e até para a próxima semana. I loved being on your show tonight. Well, I loved having you on the show. I haven't had as much fun for ages. I know what I feel when you're near. I know it each time you appear. I know that this kind of rapport could never have happened before.
speak, no need to sing, when just a glance means everything. Not a word need be spoken in our language of love. I'll touch your cheek, I'll hold your hand, and only we will understand that the silence is broken by our language of love. It's clear to you, it's clear to me, this precious moment had to be other moments are passing. Guardian angels are passing. no words will do, No words will do, no lips can say, the tender meaning we convey. I love you is unspoken